Aqui, quem tem a voz da sabedoria são as janelas, as portas, os detalhes da fachada, curvas caprichosas que contam histórias de um rio que poucos conhecem. Não é preciso nem perguntar a idade. Em algumas a gente repara que já viram muita coisa. Recatadas, simples, extravagantes, decadentes. Essa, no campo da boemia e da malandragem, já foi inspiração para uma das obras literárias mais conceituadas e conhecidas do país. E vive um verdadeiro drama desde a retirada do seu tombamento. O Palacete São Lourenço, na Lapa, é um exemplo da falta de conservação que muitos casarões históricos do Rio sofrem. De longe é vista a condição deplorável do imóvel, que fica na esquina das ruas Riachuelo e dos Inválidos. No início do ano estava programada a derrubada do prédio, que corre sérios riscos em suas estruturas. Na década de 30, o imóvel foi tombado pelo IPHAN, que quase um século depois cancelou seu tombamento alegando falta de materialidade em sua construção. Após pedidos da preservação do palacete nas redes sociais, a Justiça Federal embargou a demolição. O jornal A Folha de São Paulo trouxe uma matéria exclusiva que o solar serviu de inspiração para que Machado de Assis escrevesse a obra Dom Casmurro, publicado em 1899. No livro, famoso pela dúvida da traição de Capitu, Bentinho, o personagem principal, morava no solar da rua Mata Cavalos. Hoje é a atual Riachuelo, que corta o bairro da Lapa. No Rio, que é um grande museu a céu aberto, a gente sempre acaba esbarrando na história do nosso país. Assim como o Palacete São Lourenço, centenas de outros casarões históricos estão espalhados pela cidade. Muitos que foram o endereço de grandes figuras do Rio Antigo, mas que foram esquecidos ao longo dos anos. O Cosme Velho, na Zona Sul, já foi reduto de grandes celebridades no passado. No bairro, a casa de Cândido Portinari chama a atenção da condição do imóvel. Bem perto dali, o Solar dos Abacaxis também completa o leque interminável de imóveis sem restauros na região. O que pode ser feito nessas construções que têm um peso tão importante para a nossa cidade? A explicação e um grande exemplo está bem pertinho dali, quase despercebido. O bucólico Largo do Boticário concentra construções do século XIX, em meio à Mata Atlântica da Floresta da Tijuca. E é um dos poucos lugares onde ainda conseguimos ver o Rio Carioca, antiga fonte de abastecimento de água do rio. O complexo, depois de anos abandonado, está em fase final de obras, prestes a se tornar um centro de turismo do bairro, concentrando hotel, cafeteria, restaurantes. O Solar de Laranjeiras também seguiu o mesmo ritmo. O Tony, que é arquiteto, adquiriu o imóvel e começou um verdadeiro trabalho de restauro e recuperação do patrimônio, que hoje ele tem o prazer de chamar de casa. Quando eu pisei aqui, eu acho que a casa que me escolheu. É uma longa história, né? E a gente tem aí mais de... Até a minha compra foram 105 anos esse casarão. Aqui, na verdade, eu não fiz uma restauração em si. Eu fiz praticamente um retrofit, que é o que eu acho que todos esses casarões antigos precisam. O retrofit é uma readaptação da casa para o século XXI. Eu acho que isso é o mais importante, é você trazer atualidade para essa casa. Antigamente, quando eu comprei a casa, eu queria fazer, como eu cheguei a fazer aqui, um hotel de Airbnb, eu cheguei a fazer café da manhã, hoje não, eu fiquei egoísta. Eu quero esse cantinho para mim, sabe? É o meu cantinho. A paixão pelos prédios antigos do Rio levou um jornalista, Rafael Bocco, criar um perfil nas redes sociais para enaltecer e lutar pela preservação dessa história arquitetônica da cidade. O nome da página é Rio Casas e Prédios Antigos, então eu comecei numa forma bem simples, tirando foto só da fachada do prédio e falando o endereço e o pouco que eu sabia. Com o passar dos anos eu fui entrando nesses prédios, conversando com os porteiros, com os síndicos, com os moradores mais antigos e fazendo um relatório completo sobre as informações dessas construções, né? A gente está numa cidade que tem muitas pessoas famosas, cantores, políticos, fatos históricos que aconteceram nesses lugares, então eu dou um relatório completo e eu fui percebendo que o público gosta disso também. As pessoas gostam, eu achei que fosse uma paixão só minha lá, quase 10 anos atrás. O feedback foi tão grande que a paixão virou profissão também.
Além de um livro publicado, o Rafael também faz passeios guiados nesses patrimônios. Depois que eu fiz a página nas redes sociais e os livros, os leitores me pediram para visitar esses lugares comigo, né? Falaram, olha, seria ótimo se você fizesse. Só que na época eu não era guia de turismo, eu tive que estudar 1 ano, fazer o curso de guia. Eu já faço, são 14 roteiros que eu faço. Tem Laranjeiras, Cosme Velho, Glória, Leblon, Ipanema, 2 em Copacabana, Centro, Cinelândia. No mês passado, foi elaborado pela Prefeitura o projeto Dias de Glória, que traz exatamente o protagonismo do bairro da Glória na história do município. O secretário de Turismo, Bruno Casuhiro, reforça a importância da preservação desses espaços. É um programa que entende que o bairro da Glória pode ser uma nova centralidade turística da nossa cidade. Mas é claro que a Secretaria de Turismo não poderia fazer isso sozinha. A gente está em conversa com diversos outros órgãos da Prefeitura com relação à conservação, iluminação pública, limpeza urbana, paisagismo, enfim, inúmeros temas que precisam ser cuidados para que haja essa requalificação. O secretário ainda destaca o que a Prefeitura tem feito em relação ao restauro dos imóveis históricos. A nossa Prefeitura, a partir da Secretaria de Planejamento Urbano e de outras secretarias, está fazendo diversas iniciativas para que esses imóveis sejam reaproveitados com outras utilidades, né? Imóveis que antigamente eram residenciais e que hoje não conseguem uma família manter os custos de um casarão daqueles, né, histórico, grande, de muitos andares e de grande necessidade de investimentos de manutenção. A legislação foi alterada no ano passado, que permite que imóveis tombados, preservados, sejam reconvertidos, ou seja, eles têm que ser preservados, a fachada continua ali histórica, mas o seu interior pode ser utilizado para outras coisas. Eu acho que o novo está conversando bem com o antigo e as pessoas estão gostando, né? Estou indicando alguns prédios, algumas casas que merecem a placa azul, né, de patrimônio da Prefeitura, que eu como frequento, como entro em quase todos, né, os importantes, eu sei, poxa, falta ali o morador, o visitante, o turista, saber que aquele ponto é histórico, que aquela construção é valiosa para a cidade, para a nossa história. Então uma plaquinha com 3 linhas ali já resolveria o caso. Então está indo num bom caminho, a gente está numa boa fase da arquitetura antiga aqui no Rio de Janeiro.